Quero estar falando acerca de Nabal. A gente estava ao vivo ainda agora, mas não consegui concluir a live. Mas eu quero estar lendo alguns textos com você. Mas antes de falar sobre a vida deste homem, eu quero ler um versículo que está lá em Provérbios, capítulo 17, 19, que diz o seguinte: quem gosta de viver brigando ama o pecado. Quem age com arrogância está à porta da sua própria destruição. Nós vamos ver a vida desse homem exatamente o que diz esse Provérbios. Exatamente acontecendo aquilo que esse Provérbios está falando, que aquele que age com arrogância está à porta da sua própria destruição. Eu queria ler o texto de 1 Samuel, capítulo 25, para que você pudesse entender o que está acontecendo com esse homem. Amém? Havia um homem de Maom que era proprietário de terras no Carmelo. Este fazendeiro era muito rico pois tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras e estava tosqueando suas ovelhas no Carmelo. Este homem se chamava Nabal. O nome da sua esposa era Abigail. A mulher era inteligente, muito agradável aos olhos. No entanto, seu marido, pertencente à família de Caleb, era grosseiro e mau. Olha o que a Bíblia está dizendo desse homem, queridos. Que ele era grosseiro e mau. Davi estava no deserto quando ficou sabendo que Nabal tosqueava as suas ovelhas, e enviou dizendo: subi ao Carmelo, ide a Nabal e cumprimentai-o em meu nome. E assim lhe comunicareis minha mensagem. Paz seja contigo e com tua família. Olha o recado que Davi está mandando para esse homem. Paz seja contigo e com tua família e com tudo que possuís. Fiquei sabendo que tens tosqueadores, seus pastores estiveram conosco, nada lhes fizemos de mal, pelo contrário, não deixamos que nada lhes faltasse em todo o tempo que estiveram no Carmelo. Indaga os teus servos e eles confirmarão o que te digo. Portanto, possam de igual modo os meus moços encontrar acolhimento por tua parte, porque viemos em dia festivo. Davi está falando, olha, eu vim buscar o mesmo acolhimento que eu ofereci a você e aos seus servos, pois eu vim em dia de festa, eu sei que você está em dia festivo. Rogo-te, pois, que ofereças o que puderes aos meus servos e a teu filho Davi. Davi está se colocando como filho para Nabal. Os servos de Davi partiram, chegaram à presença de Nabal e transmitiram todas as palavras em nome de Davi e aguardaram uma resposta. Então Nabal retrucou os mensageiros de Davi. Quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Hoje em dia há muitos servos que fogem do seu senhor. Olha o que Nabal está falando, queridos. Olha o desprezo que ele trata Davi. Olha o desprezo, e ele ainda considera Davi como um escravo fugitivo. Ele fala, olha, quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Claro que ele sabia quem era Davi. Ele sabia até de quem era filho. Tomaria eu o meu pão e a minha água e a carne do meu animal que abati para os meus tosqueadores e daria todo esse mantimento a homens que eu nem sei de onde vem. Olha a arrogância que esse homem trata a Davi. Então os servos de Davi voltaram e comunicaram-lhe todas essas palavras. Diante disso, Davi ordenou aos seus homens: cada um prepare uma espada e coloque no cinto. Rapidamente cada homem cingiu sua espada, Davi cingiu a sua também. A cerca de 400 homens partiram com Davi, enquanto 200 ficaram cuidando da bagagem. Ora, Abigail, esposa de Nabal, tinha sido avisada por um dos servos, que lhe disse: Davi mandou do deserto mensageiros para saudar nosso Senhor. Porém, ele os tratou com dureza e os expulsou. No entanto, os homens de Davi foram sempre cordiais para conosco, jamais nos molestaram, e durante todo o tempo que estivemos hospedados com eles,
quando estávamos no deserto, nada sentimos falta. Relato do próprio servo de Nabal acerca de Davi e do bem que Davi havia feito. Noite e dia eles foram como um muro protetor ao nosso redor, enquanto estivemos com eles, apacentando todo o nosso rebanho. Agora, portanto, considera o que podes fazer. Porque a destruição do nosso Senhor e de toda a sua casa está a caminho. Olha como está para se cumprir o que diz Provérbios 17:19 na vida de Nabal, e não só na vida de Nabal, mas de todos os inocentes que estão sob a tutela desse homem arrogante. Olha o que diz Provérbios, queridos. Eu quero que você reflita bem no que diz Provérbios. Quem gosta de viver brigando ama o pecado. Quem age com arrogância está à porta da sua própria destruição. E aqui no caso de Nabal, não era só a própria destruição de Nabal, não. Era de toda a sua casa, era de todos os seus servos. Que Davi estava indo com 400 homens, não era para brincar, não. Era para matar, para destruir todo mundo da casa de Nabal. Todo mundo ia ser condenado por causa da vida de um homem louco. Na vida de um homem arrogante, prepotente. E o servo de Nabal chega para a senhora, para sua senhora, e diz: vê o que a senhora pode fazer. Porque o nosso Senhor é um homem tão perverso e tão arrogante que ninguém consegue conversar com ele. Já lidou com gente assim, queridos? Que é tão arrogante, é tão prepotente que você não consegue conversar com ele. E esse servo fala para sua senhora: vê o que a senhora pode fazer. Porque nós vamos ser destruídos por causa de Nabal. Nós não fizemos mal nenhum, mas nós seremos condenados juntamente com o Nabal. Naquele mesmo momento, olha só, Abigail tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas assadas, cerca de 15 quilos de trigo torrado, 100 bolos de uva passa e 200 bolos de figo prensados, e carregou em jumentos. Ela orientou os seus servos: ide à frente e eu vos seguirei logo atrás. Porém, não disse nada sobre o que estava fazendo ao marido Nabal. Sabe por que ela não podia falar nada para Nabal? Porque ela sabia que ele era um homem tão tolo que ele iria pôr a destruição tudo que ela estava para fazer. Porque ele já estava em perigo e toda a sua casa estava em perigo. Se ela ainda avisasse a Nabal que ela iria dar tudo o que Davi havia pedido, toda a sua casa ia ser destruída. Então, Abigail ficou calada, quieta. Ela vai, prepara tudo e fala para os seus servos: vai, porque eu vou atrás de vocês. E não fala nada para o seu marido. Quando Abigail ia descendo pela encosta do monte, montada em um jumento, Davi e seus soldados vinham na direção oposta e ela os encontrou. Davi havia declarado: foi, pois, em vão que protegi no deserto todos os bens do homem, a fim de que nada que lhe pertencia se perdesse? Eis que agora ele me paga o bem que fiz com o mal. Olha só, querida, a Bíblia fala que aquele que paga o bem com o mal não apartará o mal da sua casa. Era o que ia acontecer na vida de Nabal. Se essa mulher que não fosse sábia, se Abigail não fosse prudente, ela iria ter toda a sua casa destruída por causa de um homem tolo e mau. A Bíblia fala que aquele que paga o bem com o mal não apartará o mal de sua casa. E era isso que Davi estava perguntando: por acaso é isso que eu recebo em troca do bem que eu fiz para sua casa, para sua família? Eu recebo mal em troca do bem que eu fiz? Aí Davi fala para essa mulher: olha, faça Deus o que bem lhe aprouver para castigar Davi, se eu deixar vivo até o amanhecer uma só pessoa do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Olha só o que Davi está falando que vai fazer na casa dessa mulher. Assim que Abigail viu Davi, ela desceu do jumento apressadamente
e se prostrou com o rosto em terra diante de Davi. E prostrada aos seus pés lhe suplicou: Ah, Senhor meu, caia sobre mim toda a culpa. Permita, pois, a tua serva falar aos teus ouvidos, e escuta as palavras da tua serva. Não dê ouvidos ao meu senhor, não dê ouvidos o meu senhor, atenção àquele homem maldoso. Ela sabe que o marido dela era maldoso. Não dê ouvidos a meu senhor, não dê o meu senhor atenção àquele homem maldoso, Nabal. Ele é tão insensato quanto o próprio significado do seu nome. A arrogância o acompanha. Entretanto, eu, tua serva, não vi os rapazes que o meu senhor enviou. Essa mulher está entrando em intercessão pela vida não só do marido dela, mas de toda a sua casa. Ela sabe que pessoas inocentes iriam morrer por causa da tolice de Nabal. Ela fala: não dê ouvidos a esse homem, não. O nome dele significa a própria tolice dele. Ele é arrogante, a arrogância o acompanha. Eu que não vi os meus servos vindo para darem um recado, foi culpa minha. Essa mulher coloca-se no lugar de intercessora para que toda a sua casa não fosse destruída. Agora, pois, meu Senhor, juro por Yahvé, o nome do Senhor, que te impediu de derramar sangue e te vingares com tuas próprias mãos, que teus inimigos e todos os que tramam fazer-te o mal sejam, pois, castigados juntamente com Nabal. E que este presente que esta tua serva trouxe ao meu senhor seja compartilhado com os homens que te acompanham. Perdoa, eu te rogo, a falta da tua serva, e Yahvé haverá de firmar a casa do meu senhor. Olha o que uma mulher sábia não faz, né? Ela fala para Davi: perdoa. Se o senhor foi impedido porque Deus quer te abençoar ainda mais. Que o Senhor venha firmar a casa do meu Senhor. Ela está dizendo que Deus venha firmar a tua casa, porque o Senhor evitou o mal. E se alguém se levantar para te perseguir e para atentar contra a sua pessoa, a vida do meu Senhor estará guardada em meio ao precioso tesouro de Yahvé, teu Deus. Ao passo que a vida dos teus inimigos, ele mesmo a lançará fora como pedra que parte de uma atiradeira. Olha a profecia que essa mulher está falando. Davi, você não precisa atirar a mão contra Nabal, não. Pode deixar que Deus mesmo fará isso. É isso que essa mulher está profetizando, é isso que essa mulher está dizendo. Davi, não coloca a sua mão sobre pessoas inocentes por causa de um homem tolo, por causa de um homem arrogante, por causa do seu inimigo, porque o próprio Deus te fará vingança dos teus inimigos. E quando Yahvé cumprir todo o bem que lhe predisse a respeito do meu Senhor, e te houver estabelecido como rei em Israel, Davi ainda não tinha sido estabelecido rei, apesar de já ter sido ungido, então não se perturbará o meu Senhor, nem sofrerá com o remorso por ter derramado sangue inutilmente e ter feito justiça com as suas próprias mãos. Quando Yahvé te abençoar, lembra-te da tua serva. Olha só, essa mulher livra toda a sua casa, toda a sua família e até o tolo do marido dela, por causa da sua sabedoria, intercedendo a Davi, pedindo que Davi não fizesse justiça com suas próprias mãos e dizendo que Deus lhe faria justiça, e pediu para que se lembrasse dela. Bendita seja a tua sabedoria, disse Davi, e sejas tu abençoada por teres impedido eu hoje de derramar sangue e fazer justiça com as minhas próprias mãos. Mas por Yahvé, o nome do Senhor, Deus de Israel, que me deteve no caminho de fazer o mal, se você não tivesse vindo tão depressa à minha presença, eu juro
que agora, até o amanhecer, não teria sobrevivido uma única pessoa do sexo masculino, dos que estão sob as ordens de Nabal, inclusive os meninos. Olha só, ele está dizendo, olha mulher, se você não fosse tão rápida na sua atitude, eu teria destruído toda a sua casa. Não sobraria nem teus filhos. Olha, queridos, olha o perigo de estar debaixo de um teto de um homem arrogante, de um líder arrogante, de alguém prepotente, de estar debaixo da liderança de uma pessoa arrogante. Olha o perigo. Se essa mulher não fosse rapidamente interceder a Davi pela salvação de toda a sua casa, esse homem teria destruído com toda a sua casa. Teria salvado a vida dela e das meninas, mas seus filhos, seus servos que eram fiéis, teriam sido abatidos, destruídos. É isso que Davi está falando. Em seguida, Davi recebeu o que lhe havia trazido como presente e lhe garantiu, volta, pois, em paz para a tua casa. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Que Deus nos dê sabedoria, queridos. Que Deus nos dê humildade. Que o nosso coração seja humilde como o de Jesus, para aprender a pacificar conflitos, para saber interceder em meio a grandes guerras. Que Deus levante homens e mulheres intercessores humildes que se coloquem na brecha para interceder por um povo que está para ser destruído por causa da maldade, por causa da iniquidade, por causa do pecado de uma nação corrupta, de um povo corrupto, de um povo arrogante ou de um homem, de uma mulher. Quando Abigail retornou para Nabal, encontrou numa grande festa em sua casa. Olha, tá vendo aí? Enquanto a mulher tá lá intercedendo por ele, ele tá lá festejando. Ele nem ia perceber quando a destruição chegasse. Ele estava festejando, ele estava bebendo, ele estava na tolice dele, na altivez dele, achando que tudo que ele tinha iria protegê-lo. Mas quem protegeu foi a intercessão de uma mulher sábia. Nabal estava alegre e completamente embriagado. A embriaguez aqui, queridos, eu quero dizer que não é só em relação à bebida, não. É a embriaguez do orgulho, da soberba, da altivez. A embriaguez de achar melhor do que que é melhor do que os outros. Esse homem se achou melhor do que Davi. Considerou Davi como um escravo fugitivo. Davi era rei, ungido rei, ainda não estava no seu palácio, ainda não tinha assumido a postura de rei, mas Davi já tinha sido ungido rei. Esse homem trata Davi com desprezo, mas nada disso iria protegê-lo. Ele estava completamente embriagado por esse motivo, até o romper do dia. Olha a sabedoria aí. Até o romper do dia, ela nada pôde revelar. Novamente, essa mulher, ó, fica quieta. Essa mulher, ó, fica em silêncio. Ter sabedoria para falar na hora certa. Ontem mesmo, na pregação, o nosso pastor falou sobre isso. Ter sabedoria, ter discernimento, que Deus nos dê discernimento para falar na hora certa, para se calar na hora certa. E essa mulher teve discernimento de se calar diante de um homem embriagado. Apesar de feliz, esse homem estava embriagado e ela nada pôde falar àquele homem o que estava acontecendo. De manhã, quando Nabal acordou da bebedeira, sua esposa lhe contou o que se passara. Tem hora de calar, mas também tem hora de falar. Tem hora de se calar pela sabedoria do Espírito, que só o Espírito pode dar, mas tem hora de confronto, tem hora em que você tem que expor tudo o que está acontecendo. E essa mulher teve que expor para esse homem o perigo que toda a sua casa tinha sido colocado por causa da sua tolice. De manhã, quando ele acordou da bebedeira, sua mulher lhe contou o que se passara. E ele sentiu o coração parar no peito.
ficou paralisado como uma pedra. Olha isso, queridos. Olha o que aconteceu com Nabal. Após ela contar tudo o que havia acontecido, enquanto ele estava lá bebendo, brincando e zombando, Deus estava dando livramento, Deus estava protegendo, Deus estava usando aquela mulher como intercessora, Deus usou aquela mulher como uma mulher sábia que edifica a sua casa, que apazigua o mal que está vindo, enquanto um homem tolo, enquanto um homem arrogante está ali nas suas festividades. Está com os ouvidos fechados, que ninguém conseguia conversar com ele. Quando ele ouviu o que essa mulher lhe havia falado, ele ficou com o coração paralisado. 10 dias se passaram. Então, o que aconteceu? Iavé feriu a Nabal e ele morreu. Queridos, viu a profecia dessa mulher? Viu que essa mulher profetizou sobre Davi e o que aconteceu? Não precisou Davi colocar as mãos em Nabal. Não precisou Davi agir com vingança dos seus inimigos, mas o próprio Deus feriu a Nabal e este veio a morrer. Olha o que diz em Provérbios: quem age com arrogância está à porta da sua própria destruição. A soberba, Provérbios 16, a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Queridos, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça, dá favor aos humildes. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então vocês vão encontrar descanso para vossas almas. É o Senhor quem está nos ensinando a ser como Ele. Queridos, não importa o que o soberbo, o que o arrogante faça com você. Controle as suas emoções, porque muitas vezes pessoas assim vão querer provocar em você a ira, vão querer provocar em você também uma atitude altiva. E eu ouvi uma coisa que eu quero repassar para vocês. Gente que se ofende facilmente não está preparado para a grandeza. Quanto mais você cresce, mais você lida com pessoas frias. Se você é um indivíduo extremamente arrogante, você vai ser extremamente sensível. Nós precisamos lidar com os nossos sentimentos. Nós precisamos calar a voz das nossas emoções quando elas não estão de acordo com a palavra de Deus. Deus vai te colocar em lugares com pessoas ainda mais problemáticas e nós precisamos estar preparados para esses desafios. Se nós formos sensíveis ao ponto de não saber lidar com as nossas emoções, nós correremos o risco de também ser arrogante, de não ser humilde como Jesus. Então, lide com as suas emoções, guarde, proteja o teu coração, os teus sentimentos. Permita Deus tratar com você dentro da palavra e que você seja guiado pelo Espírito de Deus. A Bíblia fala que aqueles que são de Deus também têm que se submeter à sua vontade, têm que se submeter à palavra, têm que mortificar os feitos do seu corpo. Aqueles que semeiam na carne colherão corrupção, mas aqueles que semeiam no Espírito vão colher vida eterna. Que a graça e a paz seja sobre a tua vida. Que a paz do Senhor venha guardar seu coração hoje, venha guardar seus sentimentos, venha guardar a sua família de todo o mal. Não se permita ser vencido pelo mal, mas vença o mal com o bem. Eu vou estar falando sobre outros assuntos que nós vivemos na prática. Vou estar falando sobre
medo, vou falar sobre ciúme, vou falar sobre alguns assuntos que eu quero trazer para vocês e que vocês possam estar ouvindo, compartilhando essa palavra e sendo edificado e edificando outras pessoas também. Graça e paz, queridos.